Portugueses, apresento-me diante de vós como candidato à presidência da República. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Quando todo o país estava fechado em casa e se começavam a organizar as primeiras filas para vacinar os mais frágeis, as coisas começaram a falhar. Estar no lugar certo, à hora certa, traça muitos destinos e o de Henrique Gouveia e Melo ficou traçado quando teve de adiar o sonho de comandar a Marinha para coordenar o processo de vacinação. Foi um sucesso e fez dele um candidato aos mais altos voos políticos. António Costa, o primeiro-ministro que ajudou a criar um monstro, diz, na biografia de Gouveia e Melo, escrita pelo jornalista Vítor Matos, que todos lhe reconhecem boas capacidades de planeamento, direção e comunicação. Serão estas as capacidades que se exigem a quem quer ganhar umas eleições presidenciais? Saberemos em janeiro do próximo ano. Por agora, é tempo de ler a história de vida de Henrique Gouveia e Melo nas livrarias a partir desta quinta-feira, 25 de setembro. Porque é que Marcelo não o queria na chefia da Armada? Esta é uma história repleta de intrigas político-militares e é por aqui que fazemos a conversa deste episódio com o autor desta biografia. Que peso tem a vida militar na pessoa que é agora o político favorito, dizem as sondagens, para ser o próximo Presidente da República? À procura de respostas, fazemos perguntas ao jornalista Vítor Matos. Bem-vindos ao Green Eco Resort, um boutique hotel 100% eco-friendly. A piscina é carbon neutral, há chargers para os carros e até as faturas são zero waste. Desculpe? As faturas depois vão por e-mail, menina. Com a Caixa, a transição verde e digital não é só para inglês ver. Conte com o nosso apoio para responder aos desafios de modernização do seu negócio. Saiba mais em cgd.pt. Caixa. Com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Vítor Matos! O estatuto militar que Gouveia e Melo carrega na sua candidatura presidencial, afinal, é um handicap ou é uma vantagem? Olha, por um lado é um handicap, por outro lado é uma vantagem. Isto parece contraditório, mas é assim mesmo. O almirante Gouveia e Melo, como candidato, tem enormes anticorpos, sobretudo nas elites e no comentariado político, e depois é muito popular, independentemente das pessoas votarem nele ou não, na população em geral. E isto é interessante porque esse preconceito contra os militares é uma coisa antiga e em Portugal tem razões fundadas na história. Quer dizer, nós no século XX temos vários golpes militares, alguns bem-sucedidos e que resultaram em mudanças de regime, quer na República, quer no Estado Novo e depois no 25 de Abril, e depois ainda tivemos várias tentativas de golpe durante a ditadura, tivemos o sidonismo e tivemos ainda o 25 de Novembro. Portanto, há muitos golpes e os militares tiveram um papel importante político no século XX português. E isso deixou um lastro cultural, a guerra colonial, ainda não passou toda essa memória. E, portanto, a ideia de que o militar será demasiado autoritário. Sim, há uma coisa que tem a ver com isso, que é, e nós vemos isso, nós fazemos os dois comentários e vemos muita gente que, sem conhecer, sem fazer ideia do que é que o almirante Gouveia e Melo pensa ou deixa de pensar, é à partida contra só pelo facto de ser um militar. Eu, como conheço muitos militares e cubro a área da defesa, é um erro total achar que os militares são uns brutos que só querem andar aos tiros. Depois, concordar ou não com a ideia dos militares é outra coisa. Mas só para dizer uma coisa, é que os militares, e mesmo considerando a experiência de 25 de Abril e a última vez, depois 25 de Abril, e da última vez que os militares concorreram à presidência da República, que foi em 1980, havia militares de todos os gostos, cores e feitios, da extrema esquerda à extrema direita ao centro. Exatamente. Lá estava o Otelo, lá estava Ianes também, que foi e Galvão de Melo à direita, e Soares Carneiro ao centro-direita, e estava tudo representado. Mas essa ideia de que estavas a falar, de que os intelectuais do país
os que fizeram carreira política, olham para os militares como pessoas que existem para obedecer e ser obedecidos, mas que não existem para pensar o país, tem peso na estrutura mental de Gouveia e Melo, ou seja, ele sente de algum modo esse peso, ele sentiu isso na relação que teve com os políticos ao mais alto nível, não é? Na carreira dele. A relação de Gouveia e Melo com o poder político, sobretudo depois da questão das vacinas, é muito interessante, porque ele é uma exceção ao nível do que têm sido os chefes militares e oficiais de alta patente. Porque ele teve uma margem de manobra para dizer coisas que não eram toleradas a um chefe militar se fosse alguém desconhecido. Por causa da popularidade que conquistou? Por causa da popularidade que conquistou. O facto de ele não fechar, toda aquela fase em que ele não fechava a possibilidade de se candidatar, tem duas maneiras de ser observada. Uma... Mas que também dizia, deixa-me interromper-te, que lhe pusessem uma corda ao pescoço se algum dia avançasse, não é? Sim, mas isso são as contradições em que ele entrou. Esse é outro aspecto. Mas há uma parte em que ele não quer, e eu percebo isto, mas é que depois é contraditório com o papel que ele desempenha, ele não quer prescindir no futuro dos seus direitos de cidadania. E não diz, eu não vou dizer agora que não, porque eu não vou prescindir dos meus direitos de cidadania. E não sabia, e cá está ele. Mas, enquanto ele disse isto como chefe militar, ao lado do Presidente da República, do Senfa, não é suposto. Quer dizer, não é suposto um chefe militar não fechar a porta a isso, ou pronunciar-se tantas vezes sobre um assunto desses. Tu, no teu livro, falas com o ex-ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, que dá conta das reservas que Marcelo Rebelo de Sousa teve em promover Gouveia e Melo. O Presidente da República estava já a adivinhar que esse passo seria o primeiro de uma longa caminhada de protagonismo político. Eu penso que sim, quer dizer, Marcelo Rebelo de Sousa tem um olhar perspicaz e agudo sobre a realidade e as pessoas na política, e ele percebeu muito cedo que o Almirante tinha uma enorme popularidade e que havia ali uma possibilidade de uma candidatura. Quando ele nunca fechava a porta, Marcelo Rebelo de Sousa percebeu isso. E há uma crise, que eu chamo-lhe a crise dos 3 equívocos, que é quando Marcelo Rebelo de Sousa se recusa a nomear, logo no fim das vacinas, a seguir no dia em que Gouveia e Melo saiu da vacinação, ele recusa-se a nomeá-lo chefe de Estado-Maior da Armada e deixou num limbo à espera. E o ministro João Gomes Cravinho faz uma declaração a dizer que nunca percebeu quais eram as verdadeiras razões para as reservas do Presidente em relação ao Almirante. Ou seja, não tinham a ver, olhando para o teu livro, ou lendo o teu livro, não tinham a ver exatamente com o cargo de chefe de Estado-Maior da Armada, mas provavelmente com o que ele iria fazer a partir daquele cargo? Aquilo era assim. O Expresso, aliás, chegou a fazer a manchete a dizer que Marcelo gostava de reconduzir para ele não ser candidato. Pronto. Só que isso dependia da vontade do próprio, não é? Ser ou não reconduzido. E, portanto, seria um alibi perfeito ele ser reconduzido porque era porque queria ficar. E, portanto... Agora, Marcelo percebeu o potencial que aí vinha e suspeitava de uma coisa que não se veio verificar, que era de um apoio do Chega e do crescimento do populismo radical de esquerda. Hoje, penso que isso está mais claro, ou está claro. Em todo caso, as reservas de Marcelo... são uma coisa que ele durante muito tempo manteve. Agora, eles sabiam, se não o nomeasse, se ele não... Ou seja, se fizessem do Almirante uma vítima, então ainda explodia mais era melhor, não é? Mas agora o que é que o outro protagonista, que era António Costa, primeiro-ministro, que não pode ver seguro nem pintado, não é? Pensará desta candidatura do Almirante com capacidade de vencer? Para António Costa pode ser um mal menor? Eu isso não sei responder, isso é preciso. Claro, não estou a perguntar a António Costa. Ele foi muito ambíguo nisso, porque ele, quando lhe pedi ele tem uma citação sobre as características do Almirante Gouveia e Melo. Para já foi ele que o escolheu para a vacinação por causa do trabalho que ele tinha feito em Pedrógão. Já tinhas ajudado o governo. E no fundo é ele que o escolhe para chefe de Estado da Armada. Não? No fundo, é o primeiro-ministro que o escolhe. O Presidente acabou por ter que o aceitar. Naquela altura já não havia grande margem para recusar e criar uma guerra com o governo.
Ou seja, António Costa tem a responsabilidade política de ter criado este, vou pôr aqui entre comas, um monstro. Sim, quer dizer, porque lhe deu o palco. Isto é uma sucessão, por causa da história do Gouveia Mel, é interessante, porque é uma sucessão de acasos e que ele jamais seria candidato presidencial ou chegava a este ponto se não tivesse se ele não estivesse naquele posto em concreto onde ele estava naquela altura para ser o escolhido para a vacinação e portanto a partir daí as coisas sim. Para chegar aqui, deixa-me perguntar, tem que de facto, quer dizer, ele sai do exército, não, deixa de ser militar, sai da Marinha, e a Marinha saiu dele, ou isso continua a ter um peso estruturante na pessoa que é Gouveia Mel? Na pessoa e no político, porque ele agora é um político, não é? Sim, quer dizer, há uma coisa que é assim, nós quando passamos a vida toda com uma carreira tão embrenhada como é a carreira militar, as pessoas casam com a carreira militar, não é? Aquilo não sai de si, mas parece-me que o esforço que ele está a fazer é de tentar sair o máximo, desmilitarizar, civilizar-se ao máximo e naquilo que temos visto, apesar de nas entrevistas é óbvio, quando ele fala sobre essas áreas é onde ele está claramente mais à vontade, quer dizer, eu se fosse padeiro tinha enorme facilidade em falar de pãezinhos, portanto isso é normal, é natural. Agora, ele fez um grande esforço para conhecer outras áreas e para ter opinião sobre outros aspectos que ele já tinha, sobretudo na área económica, porque ele lidou muito, ele na Marinha tem um papel muito importante na parte da tecnologia e da Marinha se ter tornado muito das mais avançadas do mundo ao nível de inovação. A preparação que ele faz, tem-se visto nas entrevistas, que ele sabe hoje mais de Constituição do que sabia há 2 meses, que tem uma experiência política que vai acumulando também por estudar. Pergunta é se na estrutura como pessoa se pesa ou não esta carreira militar longa que ele teve. Isso é evidente que pesa. Se agora saísse para fazer qualquer coisa, eu nunca deixaria de ser jornalista. Ou ter esse perfil, não é? Nós andamos a treinar uma coisa sucessivamente. Agora, se me estás a perguntar se isso redunda, por exemplo, em autoritarismo, por aquilo que é do que as pessoas costumam falar, é um militar, logo é autoritário, logo é conservador, eu diria que não. Embora os políticos só em ação é que a gente vê o que é que, exato, é que as coisas são. Melão, abre-se. Agora, ele diz, eu acho que tenho citado no livro, não sei de cor agora dizer, mas quer dizer, uma pessoa inteligente que sabe fazer as coisas do sítio onde está, tendo em conta o sítio, tem que se adaptar. Adapta-se. Aliás, eu vi um almoço dele para dizer, ele dizia, fazia questão de dizer, eu sou adaptável, eu sou uma pessoa que se adapta às circunstâncias. Se adapta ou não, depois cada um fará a sua avaliação. Mas a posição dele é de se adaptar àquilo que é não ser um militar na política, não digo na presidência, porque não se sabe se vai ganhar, mas eu acho que se ele perder politicamente, acho que vai continuar por aí. Digo eu, pronto, acho que não faz sentido desaparecer. Acho que se vai fazer como um civil, penso eu. Os políticos não se cansam de fazer campanhas eleitorais e o Guilherme Geirinhas não se cansa de conversar com eles sobre tudo, menos sobre a campanha eleitoral. A 4ª temporada do Bom Partido regressa a tempo das autárquicas e vai passar pelos 2 principais municípios do país, Lisboa e Porto, o mais pequeno, que tem cerca de 400 habitantes, na Ilha do Corvo, e também aquele cujo critério é ser o local de residência do apresentador, Oeiras, que prefere não se afastar muito de casa para trabalhar. Estreia no dia 25 de setembro no YouTube, portanto hoje, e amanhã em podcast no Expresso. Também sairá na SIC Notícias, ainda em data a anunciar. É preciso dizer que todos os partidos com representação nas câmaras municipais foram convidados. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Bem-vindos ao Green Eco Resort, um boutique hotel 100% eco-friendly. A piscina é carbon neutral, há chargers para os carros e até as faturas são zero waste. Desculpe? As faturas depois vão por e-mail, menina. Com a Caixa, a transição verde e digital não é só para inglês ver.
Conte com o nosso apoio para responder aos desafios de modernização do seu negócio. Saiba mais em cgd.pt. Caixa. Com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.